Olá, quinto ano, tudo bom? Hoje nós vamos continuar falando sobre textos jornalísticos. Mais especificamente, estávamos falando sobre a notícia e agora iremos passar para a reportagem. Mas, antes disso, eu quero lembrar-lhes de continuar pensando a respeito de como nós podemos fazer um jornal da classe, como podemos produzir, como podemos veicular. Não se esqueçam dessa tarefa. A primeira coisa que nós iremos fazer hoje é comparar a notícia e a reportagem. A notícia, ela é um texto que divulga um fato, um acontecimento. Pode ser veiculada em vários locais, em meios eletrônicos, em meios televisivos, em meios impressos. Mas o importante é que são textos dinâmicos, são textos atuais e periódicos. E como não é qualquer fato que vira notícia, ele deve ser marcado pelo ineditismo, ou seja, aconteceu, virou notícia. É algo que tem que ser inédito, tem que gerar interesse no leitor e identificação no mesmo. A reportagem também é um texto informativo, só que nela o autor dá um tratamento mais aprofundado ao assunto. Ele dá voz a outras pessoas, a instituições que podem reconstruir as circunstâncias do acontecimento, as causas e explicar as consequências do fato que está sendo abordado. Os elementos do estilo são o tempo, a citação de falas, a construção de personagens, muitas vezes existem entrevistas, mas tanto esses elementos quanto a linguagem podem variar conforme o público, o veículo e o tema abordado. A notícia e a reportagem também possuem estruturas diferentes. Vamos relembrar a estrutura da notícia. É necessário ter um título que deve passar a ideia de imediatismo da questão, ou seja, quem ler, ouvir ou ver uma notícia deve conseguir ter a ideia pelo título do conteúdo, de que fato é realmente recente. Após isso, é necessário abrir o texto com a lead. Nos parágrafos seguintes, no caso de escrito, ou nos minutos seguintes, no caso de uma veiculação pela TV, o jornalista irá desenvolver sobre o que foi revelado na lead, irá falar um pouco mais sobre o que ele disse anteriormente. Assim, ele traz sempre informações adicionais, sendo necessário que os pontos mais importantes apareçam primeiro. Os detalhes não tão relevantes ficam para o final do texto ou para os últimos minutos da notícia. Já a reportagem, ela tem uma estrutura um pouco maior, pois o fato ou assunto é desenvolvido de forma mais aprofundada. Ela conta com diversos elementos para oferecer ao leitor uma visão mais profunda do tema, além de várias versões a respeito daquele fato. O objetivo da reportagem é apresentar diversas versões de um mesmo fato ou de um mesmo tema, garantindo ao leitor que ele forme e tenha uma opinião sobre o assunto. Como todo material jornalístico, é crucial que tenha um título, pode ter um subtítulo que traz mais informação sobre o que consta na reportagem. No restante da reportagem, ele vai apresentar a lead, que pode ser como a lead da notícia ou não, pode ser somente um gancho que chame a atenção do leitor para aquela notícia, mas ele irá, durante o texto, se debruçar sobre aquelas 6 perguntas que nós vimos na estrutura da notícia. Por isso, a apuração dos fatos deve ser cada vez mais cautelosa e o mais profunda possível, uma vez que a reportagem pode criar uma opinião na mente do leitor, diferente da notícia, que é algo rápido. Na reportagem, como eu falei, a lead não precisa necessariamente de cara responder a todas as 6 perguntas, mas ela traz informações que respondem a quê? O que, qual foi a ação, quem, o agente, quando, qual o tempo, onde, o lugar, como, o modo e por quê, qual o motivo daquele fato. Em reportagens, essa obrigatoriedade da resposta no primeiro parágrafo ou nos primeiros momentos da notícia não é fixa, mas o primeiro parágrafo deve ser um gancho, deve ser convidativo ao leitor. No corpo do texto da reportagem, encontramos mais informações sobre os fatos. As reportagens tendem a trazer mais informações além de textos, infográficos, dados, entrevistas, fotos diversas. Por quê? O tempo de produção de uma reportagem é mais longo. Então, se essa informação
pode e deve ser apresentada por diversos ângulos. Agora eu separei uma reportagem para nós analisarmos. Antes disso, eu quero que, conforme nós vamos lendo a reportagem, vocês observem as seguintes questões. Quais os autores da reportagem? Onde ela foi veiculada? A qual contexto histórico-social a reportagem se refere? Além do texto, quais os outros elementos que a reportagem utiliza na construção do seu corpo? Como esses elementos contribuem para que nós possamos construir o significado? O que podemos observar quanto à linguagem empregada? É uma linguagem cotidiana? É uma linguagem informal? E qual o público se interessaria pelo assunto da reportagem que eu destaquei? Vamos observar? Essa é uma reportagem encontrada online na agência pública, no endereço aqui em cima, ó. Só olhando para essa primeira imagem e a manchete. Epidemia de fake news. A gente já consegue pensar no que será veiculado na reportagem? Sobre o que ela irá falar? Qual o conteúdo dessa reportagem? E se observarmos um pouquinho mais abaixo, no subtítulo, além da manchete, jornalistas fact-checkers estão na linha de frente de avalanche de desinformação. Notícias falsas mais compartilhadas são sobre receitas milagrosas e teorias da conspiração. Então aqui a gente sabe que eles vão falar com jornalistas daqueles que checam os fatos, de sites e de agências que checam os fatos. E quais são os fatos mais compartilhados? Receitas milagrosas e teoria da conspiração. Observando quem é o autor, quem são os autores dessa reportagem. Tá aqui, ó. Ethel e Laura. Quando ela foi produzida? Isso também é importante, ó. 23 de março de 2020. Então foi bem no início da pandemia. E faz parte de um especial coronavírus aqui, ó. Toda vez que a gente passa o mouse por cima de uma palavra no site e ele vira essa mãozinha, quer dizer que isso é um link. Se você clicar aqui, ele vai te direcionar para uma outra página que está falando sobre coronavírus. Eu vou ler o início da reportagem somente e depois vou deixá-la disponível no link para que vocês possam analisar de forma mais criteriosa. Chá de erva doce cura o coronavírus. Analista israelense especializado em guerras biológicas afirma que novo coronavírus foi fabricado em laboratório chinês. Cuba criou vacina contra o coronavírus. Essas são algumas das notícias falsas compartilhadas sobre a pandemia do coronavírus nas redes sociais brasileiras. Então, nós já percebemos que a Lide aqui não está com aquela forma fixa respondendo às 6 perguntas principais. Para barrar esse fluxo de desinformação, agentes de saúde, órgãos oficiais, pesquisadores e jornalistas estão trabalhando incessavelmente. O Ministério da Saúde criou um aplicativo e um site apenas para tratar do tema coronavírus. Até as plataformas de redes sociais anunciaram medidas especiais nesse sentido, como direcionar buscas sobre a doença nos sites oficiais. Na linha de frente dessa onda de desinformação, os fact-checkers trabalham para verificar e desmentir boatos que circulam nas redes. Desde que começou a epidemia de coronavírus, o fluxo de trabalho desses jornalistas aumentou proporcionalmente à produção de notícias falsas. A agência pública, que é onde nós estamos lendo a reportagem, conversou com representantes do Aos Fatos, Lupa, E-Farsas e Estadão Verifica, para saber quais são as notícias falsas mais compartilhadas sobre o coronavírus, como se informar e o que eles estão fazendo para barrar o fluxo de desinformação. Então, aqui já foram apresentados quais os personagens que farão parte dessa reportagem. E eles irão tratar do mesmo assunto de pontos de vista diferentes. Então, nós vemos aqui o que falamos antes, que a reportagem busca trazer pontos de vista diferentes e informações variadas a respeito do fato que está veiculando. Então, aqui fala da alta na desinformação. Aqui, entre aspas, sempre tem uma fala de algum dos personagens. Então, aqui é a fala da Natália Leal, diretora de conteúdo da agência Lupa. Então, aqui é a fala dela.
O que nos surpreendeu no caso do coronavírus foi a velocidade com que a gente teve uma grande quantidade de peças de desinformação aparecendo dentro dos nossos monitoramentos. De uma hora para outra, a gente passa a não ter só uma grande viralização dos conteúdos, mas também uma grande quantidade de novas peças desinformativas sobre aquilo. Aí aqui tem o representante do site E-Farsas, que há 18 anos combate boatos na internet. Aí ele vai falar outra coisa. A Rede Internacional de Fact-Checkers, que conta com a coalizão de mais de 100 veículos de jornalismo em 50 países, já realizou mais de 1.000 peças de checagem sobre o coronavírus desde o início da epidemia. Então, aqui a gente vê que ele começa a trazer pessoas que tenham um certo peso para dizer que aquilo que eles estão veiculando é importante socialmente e é verídico. Então, aqui fala da Lupa. Aqui já é outra organização aos fatos. Aí aqui ele traz mais dados. O fundador do E-Farsas conta que cerca de 60% dos pedidos de checagem que eles têm recebido nos últimos dias tem como tema o coronavírus. Então, ele também traz dados. Nós temos no corpo do texto, então, informações sobre o tema. Nós temos pessoas de relevância falando e temos dados sendo trazidos. Aqui nós temos mais alguns dados. As audiências também aumentaram. Em janeiro, a agência Lupa teve, em média, 6.500 acessos em cada checagem, incluindo todos os temas. O coronavírus só entrou no dia 24. Já as checagens específicas sobre a doença tiveram, em média, 10.000 acessos. Então, mostrando o quanto as pessoas estão procurando saber se aquelas informações são verdadeiras ou falsas. Aí, receitas milagrosas e teoria da conspiração. Aqui nós temos mais um elemento na reportagem. Nós temos as imagens para chamar a atenção. Então, pandemia do coronavírus é jogada da China para obter ganhos econômicos. Coronavírus fica de 3 a 4 dias na garganta e pode ser eliminado com água e chá quente. Cuba já desenvolveu vacina contra o coronavírus. O vírus é fraco e não resiste ao calor, temperaturas de 26 ou 27 graus já o eliminam. Nostradamus previu o surto de coronavírus em 1555. Todas essas informações, então, foram dadas como falsas pelas agências de checagem. E aí aqui vai continuando a reportagem até o final. Nós já vimos notícias a respeito do coronavírus e podemos ver que a extensão é bem diferente. Então, aqui nós temos uma reportagem com vários elementos e é um texto bem mais extenso e bem mais completo a respeito do assunto. Então, voltando aqui às nossas perguntas, o que a gente pôde observar a respeito do contexto histórico em que essa reportagem está inserida? Ela está no contexto atual, ela é uma reportagem sobre um contexto histórico atual, sobre a veiculação de fake news. Os elementos que contribuem para a construção do texto nós já falamos. O que podemos observar quanto à linguagem empregada? A linguagem é uma linguagem formal, mas clara e objetiva, e simples. Apesar de ser formal, não é uma linguagem tão rebuscada quanto talvez um editorial ou um livro de literatura mais rebuscado. E qual público se interessaria pelo assunto dessa reportagem? O público em geral que quer checar se as informações veiculadas a respeito do coronavírus são verdadeiras ou não. Vamos então sintetizar o que nós aprendemos sobre reportagem hoje. A linguagem utilizada na reportagem é uma linguagem clara, objetiva e imparcial. Ela pode ter momentos em que se utiliza o eu ou nós, a primeira pessoa, e momentos que se utiliza a terceira pessoa, ele, eles, ela, elas. A temática pode ser uma temática social, política ou econômica. No nosso caso, ela está ali entre a temática social e a temática política, porque fake news também tem muita relação com a política. Qual a função da reportagem? Informar sobre determinado assunto.
A autoria, como deve ser? Deve ser uma autoria identificada. Às vezes, na notícia, a gente não tem identificação de quem foi o autor. E o tema deve ser abordado de forma mais complexa, com um texto mais completo, bem elaborado e extenso, porque ele quer mostrar o tema por vários ângulos. Resumindo o que aprendemos sobre notícia e reportagem, vimos que os textos jornalísticos, em geral, precisam ter um título e um subtítulo, que devem ser claros, informativos e atrativos. Uma lead. Nas notícias, elas devem responder perguntas como que, quem, quando, onde, como e por quê. Mas nas reportagens, esse parágrafo pode trazer um gancho para iniciar o assunto, uma espécie de convite ao leitor. Como é o corpo do texto desses textos jornalísticos? Eles são informativos e revelam os acontecimentos. Nas reportagens, o corpo do texto pode ser mais longo. Na maioria das vezes é mais longo, pois trata do desdobramento do assunto, trazendo fatos sobre ângulos diferentes. Na notícia, o texto é breve. Lembrem-se da notícia que nós analisamos na aula anterior sobre a Premier League. Era uma notícia breve de 5 parágrafos. As imagens. Qual a função das imagens? Elas trazem informações que apoiam o entendimento do texto ou que são complementares. E elas também podem trazer informações adicionais, trazer novos fatos. E podem ser imagens com legendas para chamar a atenção do leitor. Hoje, então, nós estudamos os textos jornalísticos de forma mais ampla e pudemos observar as semelhanças e as diferenças entre a notícia e a reportagem. Por hoje é só e até a nossa próxima videoaula.